Parte 1. O segredo escondido dos milionários em 2025. Enquanto a maioria das pessoas ainda sonha com a casa própria, os verdadeiros milionários estão jogando um jogo totalmente diferente. Eles não se preocupam em pagar um financiamento de 30 anos para morar em um imóvel. Pelo contrário, usam os imóveis como fonte de geração de renda passiva, sem sequer precisar colocar o pé dentro de um deles. Um instrumento que torna isso possível são os fundos imobiliários, conhecidos como FIIs, que em 2025 atingiram um dos maiores patamares de valorização da história do mercado financeiro brasileiro. Imagine por um momento. Você está dormindo tranquilamente e, enquanto isso, grandes prédios comerciais, shoppings, hospitais e até centros logísticos estão gerando renda para você. Ao invés de lidar com burocracia, inquilinos inadimplentes ou manutenção de imóveis, basta ser cotista de um fundo para receber mensalmente uma parte dos lucros, em forma de dividendos. É como ter vários imóveis de alto padrão alugados, mas sem precisar se preocupar com absolutamente nada. É exatamente assim que os milionários estruturam uma parte importante de sua renda passiva. Eles compreendem que a liberdade financeira não está em trabalhar até morrer para pagar boletos, mas em colocar o dinheiro para trabalhar incessantemente por eles. Quando você analisa a carteira de investidores realmente ricos, verá que os FIIs ocupam uma fatia estratégica. Imóveis de primeira linha que, sozinhos, uma pessoa comum jamais conseguiria comprar, mas que, através do fundo, se tornam acessíveis e geram resultados consistentes. O mais curioso é que essa informação não é escondida. Ela está à disposição de todos, mas apenas uma minoria tem coragem de aproveitar. Por quê? Porque a maioria prefere a ilusão da posse, do status, de dizer "essa casa é minha". Enquanto isso, os milionários preferem dizer "essa renda é minha", e poucos se importam se o imóvel é ou não de sua propriedade direta. Em 2025, esse movimento se tornou ainda mais claro. Fundos focados em shoppings, galpões logísticos ligados ao e-commerce e até hospitais dispararam em valorização porque a sociedade mudou, o consumo mudou, e os investidores que souberam enxergar essa tendência antes do público geral simplesmente multiplicaram suas rendas. Se você ainda pensa que renda passiva é apenas um sonho distante, saiba que a cada mês, milhares de investidores já estão recebendo dividendos isentos de imposto de renda direto na conta. A pergunta é: você vai continuar trabalhando apenas para pagar aluguel, contas e boletos? Ou vai começar a construir sua liberdade da mesma forma que os milionários fazem silenciosamente há anos? Parte 2. O jogo silencioso dos dividendos. Enquanto a maioria se preocupa com o salário no fim do mês, os milionários em 2025 focam em algo que parece invisível para a maior parte das pessoas: dividendos recorrentes e consistentes. Eles entendem que cada cota de fundo imobiliário não é apenas um número em uma tela, mas uma fatia real de grandes empreendimentos que nunca param de gerar renda. Imagine um shopping movimentado em São Paulo. Lojas abrindo e fechando, consumidores gastando, estacionamentos lotados, restaurantes sempre cheios. Cada real que circula ali não beneficia apenas os lojistas, mas também os investidores que detêm cotas do fundo proprietário daquele shopping. Todos os meses, parte do lucro dessas operações é distribuída como dividendos. E o detalhe mais surpreendente: esses dividendos caem direto na conta do investidor e isentos de imposto de renda. Esse é o tipo de jogo silencioso que os milionários dominam. Eles não estão correndo atrás de horas extras, nem esperando por aumento de salário. Em vez disso, dedicam tempo e energia para escolher fundos sólidos, com boa gestão, imóveis bem localizados e contratos de aluguel de longo prazo. O segredo não é pressa, mas constância. Ao acumular cotas e reinvestir os dividendos, a bola de neve começa a girar mais rápido do que a maioria das pessoas conseguem imaginar. Enquanto muitos estão ocupados discutindo sobre comprar um apartamento financiado,
O investidor inteligente está recebendo mensalmente a renda gerada por vários empreendimentos diferentes. Hospitais, prédios comerciais, galpões logísticos que sustentam o e-commerce e até universidades. O mais curioso é que, mesmo com pouco dinheiro, é possível começar. O que diferencia o milionário é que ele não espera o momento perfeito. Ele entra no jogo, se mantém nele e usa o tempo como aliado. Os FIIs são o retrato mais fiel do que significa ganhar dinheiro enquanto dorme. Para o milionário, cada cota comprada é uma máquina de fluxo de caixa. E cada dividendo reinvestido é um degrau a mais na escada da independência financeira. Essa é a mentalidade que poucos têm coragem de adotar, mas que transforma completamente a forma de enriquecer. Parte 3. Como os milionários escolhem os fundos certos. Enquanto muitos iniciantes entram em fundos imobiliários apenas olhando para o valor do dividendo atual, os milionários jogam um outro jogo. Eles analisam como um maestro que enxerga além da melodia, observando cada detalhe do conjunto. Eles sabem que um dividendo alto pode ser um canto da sereia e que por trás de ele pode existir um imóvel problemático, vacância elevada ou gestão mal estruturada. O milionário foca em 3 pilares principais. Primeiro, localização. Não importa se é um prédio comercial, um hospital ou um galpão logístico, o que realmente protege o investimento é onde o ativo está situado. Locais estratégicos, com alta demanda e baixa concorrência, tendem a se manter rentáveis mesmo em tempos difíceis. O segundo pilar é a qualidade dos contratos. Um fundo recheado de contratos longos com empresas sólidas garante previsibilidade. Para o milionário, isso significa paz de espírito, pois ele sabe que por anos terá receita garantida. Diferente de quem aposta em promessas de retorno rápido, o investidor de sucesso escolhe estabilidade. O terceiro ponto é a gestão profissional. Aqui está uma das maiores diferenças entre quem começa e quem realmente constrói patrimônio. Os milionários sabem que estão comprando não apenas imóveis, mas também a capacidade de quem administra esses ativos. Uma boa gestão mantém os prédios ocupados, negocia reajustes vantajosos e protege os cotistas em momentos de crise. E existe ainda um detalhe psicológico. Os milionários não se iludem com movimentos de curto prazo. Enquanto muitos vendem suas cotas em pânico quando o mercado cai, o investidor experiente sabe que é justamente nesses momentos que se abrem as melhores oportunidades. Eles não compram dividendos, compram patrimônio sólido que gera dividendos. O resultado disso é uma carteira que, com o tempo, se torna praticamente inabalável. Enquanto uns correm atrás de hype e promessas vazias, os milionários seguem acumulando tijolo por tijolo, cota por cota, até que a renda passiva se torne não apenas um complemento, mas a base da sua liberdade. Parte 4. Como milionários reinvestem para acelerar a renda. Quando a maioria das pessoas recebe o primeiro dividendo de um fundo imobiliário, a reação natural é gastar. É como um prêmio inesperado que cai na conta e muitos correm para consumir. Mas os milionários seguem outra lógica. Eles sabem que cada centavo reinvestido é como plantar mais uma árvore no pomar que futuramente dará frutos eternos. Imagine um investidor iniciante que recebe R$ 100 em dividendos. Ele poderia usar esse dinheiro para jantar fora ou comprar algo supérfluo. O milionário, por outro lado, usa os mesmos R$ 100 para adquirir novas cotas. Esse gesto, aparentemente pequeno, cria um efeito multiplicador poderoso. Mais cotas geram mais dividendos, que compram ainda mais cotas, em um ciclo virtuoso que cresce exponencialmente com o tempo. Essa mentalidade de reinvestimento transforma a renda passiva em uma bola de neve. Enquanto muitos ficam satisfeitos em complementar a renda, os milionários estão construindo uma máquina financeira que acelera mês após mês. Eles entendem que o segredo não está no dividendo que recebem hoje, mas em quanto esse dividendo pode render amanhã, se colocado novamente para trabalhar. Outro ponto importante é que os milionários raramente resgatam esse dinheiro cedo demais. Eles têm paciência. Sabem que os grandes resultados não aparecem em 1 ou 2 anos, mas em uma década ou mais.
Essa visão de longo prazo cria algo que chamam de juros do tempo, o benefício invisível de deixar o patrimônio crescer sem interrupções. Esse processo faz com que, em determinado momento, a renda passiva alcance um ponto de virada. O investidor descobre que não precisa mais trabalhar pelo dinheiro, pois o dinheiro trabalha por ele. Essa é a diferença entre quem apenas investe e quem realmente alcança a liberdade financeira. Parte 5. Como fazer o dinheiro trabalhar por você todos os meses. Imagine a cena. Você está sentado em uma varanda tranquila, tomando um café fresco pela manhã. O celular vibra. Você olha para a tela e percebe que caiu mais um dividendo na sua conta, sem que você tenha feito absolutamente nada, além de dormir bem na noite anterior. Esse é o verdadeiro poder da renda passiva através dos fundos imobiliários. Não é sobre enriquecer da noite para o dia, mas sobre construir um fluxo contínuo de ganhos que trabalha por você, mesmo quando você está descansando. Agora, pense nos milionários que constroem esse tipo de estratégia. Eles não esperam o momento perfeito para começar. Eles sabem que o segredo não é adivinhar o mercado, mas estar posicionado de forma inteligente no longo prazo. Fundos imobiliários entregam exatamente isso: previsibilidade, estabilidade e a oportunidade de viver de renda sem precisar vender patrimônio. O que torna os FIIs tão atraentes é a capacidade de transformar imóveis que antes exigiam grandes quantias de dinheiro para comprar em fatias acessíveis que qualquer investidor pode ter. É como se você tivesse acesso a um pedaço de shopping, de hospitais ou até de prédios corporativos, recebendo sua parte do aluguel sem dor de cabeça. E milionários adoram isso, porque podem diversificar com facilidade, colocando parte do patrimônio em diferentes fundos, garantindo que, mesmo em crises específicas, a renda continue pingando todos os meses. Outro ponto poderoso: a previsibilidade. Diferente de uma ação de crescimento que não paga dividendos, os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% do lucro. Isso significa que, enquanto você dorme, alguém está trabalhando, empresas estão pagando aluguéis, e essa engrenagem faz com que, mês após mês, o dividendo seja transferido diretamente para você. É como se fosse um salário extra, mas sem patrão. E aqui vai uma reflexão importante. Milionários não ficam apenas esperando esses dividendos, eles reinvestem. Todo o real que entra volta para novos fundos, multiplicando a bola de neve e acelerando a liberdade financeira. Essa mentalidade é o que separa quem só ouve falar de fundos imobiliários e quem de fato usa essa ferramenta para construir riqueza sólida. A grande lição é simples: renda passiva não é luxo, é estratégia. O dinheiro precisa trabalhar por você, porque seu tempo é limitado. Milionários já entenderam isso há muito tempo. O que falta para muitos investidores comuns é justamente dar o primeiro passo, começar pequeno e permitir que o efeito do tempo faça a mágica acontecer. Portanto, ao final desse vídeo, reflita. E se em vez de esperar por uma grande oportunidade, você começasse hoje, investindo em fundos imobiliários, pouco a pouco, construindo uma carteira que no futuro vai garantir sua liberdade. O segredo está na constância. Milionários já fazem isso em 2025. A pergunta é: você vai ficar assistindo ou vai entrar para esse jogo também?